Paz do Senhor Jesus Cristo para todos, amigos e amigas, irmãos em Cristo. Estamos aqui para gravarmos mais um vídeo. Nesta oportunidade nós vamos trabalhar Gênesis capítulo 1 e versículo 2. Pelo menos é o ponto de partida para a análise de uma palavra. Primeiro eu vou ler e depois eu digo para vocês o que é. Gênesis capítulo 1. Eu vou ler dos versículos 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quero destacar aqui a palavra abismo. No hebraico nós temos tehom, que os 70 traduziram por abissos. Certo? E quero também fazer referência aqui à palavra terra, que no hebraico é aretz. E no grego nós temos exatamente gen. Vou repetir, a palavra terra no hebraico é aretz. Terra, gravem bem, no hebraico é aretz e no grego é gen. Agora você vai entender por que eu destaquei essas duas palavras. Terra, no hebraico aretz, no grego gen, e abismo, no hebraico tehom e no grego abissos. Pois bem, o objetivo deste vídeo é refutar uma ideia equivocada da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Todos nós sabemos que a Igreja Adventista ela não crê na imortalidade da alma. E junto com essa crença na imortalidade da alma, vem uma cadeia de outras negações. Ora, se os adventistas não creem na imortalidade da alma, logo eles também não podem admitir a existência de um mundo para as almas. E este mundo para as almas é chamado na Bíblia como, no hebraico, Sheol, no grego, Hades. Outras vezes, este mesmo local ele é chamado de o abismo. É o que nós vamos ver mais na frente, ok? Mas eu quero já mostrar para vocês que os adventistas do sétimo dia eles estão equivocados em interpretar a palavra abismo como sendo a terra. E volto a dizer, por que eles interpretam assim? Não é porque a tradição cristã ensina isso, não é porque a Bíblia diz que o abismo é a terra, não. E por que os adventistas do sétimo dia dizem que o abismo em Gênesis 1, 2 é a terra? Sendo que a própria Bíblia faz distinção entre o abismo e a terra. É só lermos com cuidado, vamos lá. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nós temos aqui três coisas distintas. Terra, 1, abismo, 2, águas, 3. Terra é uma coisa, abismo é outra e águas são outra coisa, é outra coisa. Mas aí você pode ainda não estar entendendo onde eu quero chegar. Eu vou entender. Na escatologia adventista, quando eles chegam lá em, por exemplo, Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 e 3, onde se diz que Satanás foi preso no abismo por 1000 anos para que não mais enganasse as nações. Então, os adventistas eles dizem que a palavra abismo, no grego abissos, em Apocalipse 20, eles dizem que o abismo ali é a terra. Ou seja, qual é a explicação deles? Eles dizem que durante os 1000 anos, todas as nações deixarão de existir, foram exterminadas por Cristo, com fogo. E ninguém mais restou. Então, como ninguém mais restou para Satanás tentar, durante 1000 anos, a prisão dele consiste em uma solidão aqui por 1000 anos na Terra. Na Terra, segundo os adventistas,
habitará apenas Satanás, e ele ficará de um lado para o outro, mas não tem quem ele tentar. Não tem nenhuma nação para ele tentar. Nisto consiste a prisão de Satanás no abismo. Então, os adventistas dizem que a terra é, na verdade, o abismo em Apocalipse 20, versículo 1 e 3. E eles pegam e jogam para Gênesis capítulo 1 e versículo 2. Dizem, olha, lá em Gênesis 1, 2 é abismo. O abismo ali é a terra. Acontece que os adventistas estão errados tanto na interpretação de Apocalipse 20, versículos 1 e 3, como estão equivocados em Gênesis 1, 2. Em ambas as passagens, a palavra abismo não significa a Terra, não aponta para o planeta Terra, para o globo. O abismo é uma coisa e a Terra é outra. Eu vou citar alguns versículos aqui para provar a minha tese contra os adventistas, porque são muitos versículos, mas vou provar alguns. Mas primeiro eu dei essa explicação para vocês entenderem por que a igreja adventista sustenta que o abismo que Satanás estará aprisionado é aqui na terra. Por quê? Porque eles não acreditam num abismo que é a prisão para as almas ou para anjos caídos. Eles não acreditam num abismo, o que nós chamamos em outras palavras de Hades. Para eles o Hades é a sepultura, para eles o abismo é a terra. Mas essa explicação adventista, esse entendimento da igreja adventista sétimo dia, ela é contrária ao que diz a mitologia grega. Este ensino adventista é contrário ao pensamento hebreu do Antigo Testamento. Esse pensamento adventista é contrário ao Novo Testamento. Esse pensamento adventista é contrário ao que diz a tradição patrística. É contrário ao que ensina o cristianismo. É contrário. Poderá ser que em alguns momentos, o que eu ainda não encontrei, poderá ser que em alguns momentos no Antigo Testamento a palavra abismo, terron no hebraico, e no grego abissos, possa fazer uma alusão à terra, mas eu ainda não encontrei. E se porventura tiver uma passagem assim, que eu ainda não encontrei, mas eu quero lhe dizer que a primeira vez que a palavra abismo, no hebraico terron, é mencionada, não faz menção à terra, ao contrário. Ela é mencionada no momento claramente que o abismo é distinto da terra. Vou ler mais uma vez. A terra, no hebraico, Aretz, e no grego, Gen, a terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Então, abismo e terra aqui são coisas distintas. Então eu vou aqui partir agora para te provar que o abismo e a terra são coisas diferentes. Eu vou logo passar para o Novo Testamento. É bem verdade que nós lemos no Antigo Testamento, mas eu vou passar para o Novo Testamento, onde está bem claro, bem mais claro, que o abismo é um lugar destinado aos demônios. E por que não dizer aos espíritos encarcerados? Vamos ler, por exemplo, em Lucas 8:31. Eu vou ler aqui para os senhores. Lucas 8:31. Lucas capítulo 8, versículo 31. Diz assim: Lucas 8:31 diz: E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Ou seja, os demônios rogaram a Jesus que não os mandasse para o abismo. No grego, a palavra abismo aqui é abissos. É a mesma palavra que os 70 usaram lá em Gênesis 1, 2. No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Ali os 70 pegaram a palavra hebraica terron e traduziram por abissos.
Se fosse o abismo, a terra, os 70 tinham traduzido Tehom por Gen, que é terra. Mas não, eles pegaram a palavra Tehom no hebraico e traduziram no grego por abissos. Então, a mesma palavra abissos lá foi usada aqui em Lucas 8:31 para o que? Vamos lá, e rogavam-no que os não mandasse para o abismo. Mas eu pergunto aqui para vocês, onde é que os demônios estavam aqui? Eles estavam aqui na terra. Os demônios, eu vou ler aqui, versículo 29. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. Aquele homem estava onde? Aquele homem endemoniado, eu pergunto para você, estava onde? Ele estava onde? Ele estava aqui na terra. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. O demônio pegava aquele homem, quebrava as cadeias, tudo, e impelia aquele homem para os desertos. Os desertos estavam onde? Na terra. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Meus amigos, os demônios já estavam aqui na terra. Você pode dizer, mas ele era dentro do homem. Onde é que o homem estava? O homem não estava aqui na terra? Se o homem estava aqui na terra, os demônios também estavam aqui na terra. Os demônios já estavam aqui na terra. Logo, é incoerente os demônios pedirem para Jesus não os enviar para um lugar que eles já se encontravam. Você está percebendo o raciocínio? É incoerência os demônios pedirem para Jesus, ora, se os demônios já estavam aqui na terra e o abismo é a terra, analisa comigo. Onde está a coerência de os demônios pedirem para Jesus? Veja, os demônios estavam aqui na terra. Então os demônios pedem para Jesus, não nos mande para a terra. Isso é incoerente, já que o abismo é a terra, os demônios jamais iam fazer este pedido, pois eles já estavam na terra. Ora, mas se os demônios que estavam na terra, possuindo aquele homem que estava aqui na terra, pediram, não nos mande para o abissos, no hebraico Tehom, logo, se eles estavam na terra, mas não quiseram ir para o abismo, nós não podemos confundir abismo com terra. E os adventistas estão errados em dizer que o abismo é a terra, porque os demônios estavam aqui na terra. Logo, eles jamais pediriam para não ir para o lugar que eles já estavam. Se eles pediram para Jesus e pediram para não serem enviados para o abismo, é porque no abismo eles não estavam. E o abismo é o habitat dos demônios. E eu vou provar isso para você. O abismo não é a terra, e sim o habitat dos demônios. É só lermos em Apocalipse 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 1, que diz, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois importa que seja solto por um pouco tempo. Veja bem, onde é que Satanás está agora? Pergunto para você, você que lê a Bíblia Sagrada. Você é adventista. Onde é que Satanás está agora? Na terra. Ele diz para Jó, para Deus, eu venho de andar pela terra e passear por ela. Onde é que Satanás está? Na terra. Satanás está agora na terra. Mas vamos ler comigo. E lançou-o no abismo. Ora, quando diz que Satanás foi preso, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Satanás, aqui ele foi amarrado por 1000 anos. Mas mais do que isso, e lançou-o no abismo. E lançou-o no abismo. Ora, Satanás, ele está aqui na terra e ele está livre, ele não está amarrado. Mas quando chegar aqui esse período, para ser instalado o milênio de Cristo na terra, diz o Apocalipse que Satanás ele será acorrentado, será preso.
e será retirado da terra, porque aqui ele está, e será lançado no abismo por 1000 anos. Queridos, abismo e terra não é a mesma coisa. O abismo aqui é o habitat dos demônios. O abismo é um outro termo usado na mitologia grega para o Hades, ou pelo menos o abismo é uma das seções do Hades. Em 2 Pedro 2,4, algumas traduções dizem abismo, dizem que os demônios foram acorrentados e lançados no abismo. No grego, porém, nós temos ali tartarossas, lançados no abismo. Tartarossas vem de tártaro. Tártaro é o habitat dos demônios, o habitat espiritual. O tártaro é um compartimento do Hades. Logo, tártaro e abismo são a mesma coisa. Nós temos, eu vou continuar te provando aqui, que o abismo não é a terra. Vamos lá. Apocalipse 11, 11, 7. Apocalipse 11, 11, 7. Apocalipse 11, 11 e 7. Capítulo 11, 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, no grego abissos, lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Esta besta aqui é o anticristo. É um indivíduo, não é a Igreja Católica, não é o papado, como equivocadamente ensinam os adventistas do sétimo dia. A besta que sobe do abismo é o anticristo. E este abismo aqui, entenda, é o Hades, para onde vão as almas dos homens. Esta besta que é vista subir do abismo, que o autor está dizendo é que o anticristo é alguém que já viveu algum tempo na vida. Ele já teve uma existência, mas no período da grande tribulação, ele ascenderá desde o Hades, lá do abismo. Ele, a sua alma, o seu espírito, sairá do abismo e ocupará um corpo aqui na terra. O anticristo, ele será alguém que já viveu em algum tempo atrás, mas ele ascenderá do Hades. Em outras palavras, viverá novamente. Logo, o abismo aqui de onde emerge o anticristo não é a terra. E eu vou te provar que não é. Apocalipse 17, 8, vamos lá. A besta que viste foi, em outras palavras, já existiu e já não é, em outras palavras, quando João escreveu isso, não existia. E há de subir do abismo, no grego abissos, e irá à perdição. Veja bem o que João, quando escreveu, estava dizendo. Quando João escreveu isso aqui, circulava na Ásia Menor, circulava entre os cristãos, uma crença de que o imperador Nero, que foi o primeiro perseguidor da igreja, segundo a história, circulava uma crença de que aquele mesmo Nero que perseguiu a igreja, ele voltaria desde o Hades, ele voltaria à vida e assumiria o poder de Roma e promoveria uma última perseguição contra a igreja. Quando João escreveu isso aqui, essa crença era difundida, que o anticristo seria Nero de volta à vida. Daí é que vem o termo Nero redivivos, porque segundo essa crença cristã antiga, Nero haveria de reviver, o seu espírito, a sua alma, sairia do Hades. E Nero, em corpo e carne, corpo de carne e alma, ele reviveria, ele tomaria o poder de Roma, ele assumiria o império, ele perseguiria os cristãos. Estou te dando essa informação para que você entenda que a palavra abismo, aqui em Apocalipse 11, 7, 17 e 8, não é a terra, e sim o Hades, o mundo das almas dos mortos. O mundo das almas dos mortos e de espíritos caídos, angelicais e aí por diante, demônios. Vamos ver mais o que temos mais para nós lermos. Só para você ver que o abismo aqui não é a terra, e sim o Hades, vamos ler em Romanos 10, 7. Romanos 10, 7. Romanos 10, 7 que diz:
Ou quem descerá ao abismo, no grego abissos, isto é, a tornar, a trazer dentre os mortos a Cristo. Ora, queridos, nas cartas do apóstolo Paulo, ele nenhuma vez usa a expressão grega Hades. No lugar de Hades, Paulo usa a expressão abissos. Por quê? Porque o abismo tanto era um compartimento do Hades, como também, às vezes, era uma outra nomenclatura para o Hades. De forma que, às vezes, os cristãos, os antigos, se referiam ao mundo dos mortos como Hades, outras vezes como abismo. Paulo aqui ele preferiu se referir ao mundo das almas, ao mundo dos espíritos, que estava na mentalidade deles, no seio da terra, no coração da terra, nas profundezas da terra. Paulo, então, ele chama o mundo dos espíritos, o mundo das almas, o Hades, de abismo. De forma nenhuma, o abismo aqui é a terra. Você pode ter certeza, você pode consultar a mitologia grega, você pode consultar os escritos cristãos primitivos, você pode fazer um apanhado sobre o que os gregos diziam sobre abismo, sobre o que era o Hades para os gregos, o que era o abismo na literatura grega, o que era o Tártaro para os gregos. Você pode fazer uma pesquisa, querido. Você tem licença, você é adventista, você que é cristão, faça a pesquisa. Entre no Google, entre em sites sérios, procure livros sérios e você vai ver que o Hades, o abismo e o Tártaro eram muitas vezes considerados sinônimos para uma mesma coisa, o mundo dos espíritos. Então, estamos aqui fazendo este vídeo, como eu te falei, para refutar esse falso ensino da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que não crê na imortalidade da alma. Logo, por não crer na imortalidade da alma, tem que distorcer textos como Gênesis 1, 2 e como Apocalipse 20, versículos 1 a 3, onde a palavra abismo, no grego abissos, que é do hebraico terrom, eles dizem que é a terra, mas na verdade não é a terra. Com isso eu espero ter ajudado você neste entendimento sobre abismo, ok? E que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Se você gostou desta explicação, dê um like aí. E se você não gostou, dê um like também, porque isso vai ajudar para o crescimento do canal. Ok, querido? Compartilhe o nosso canal. Divulgue o meu trabalho. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Eu te peço, se inscreva. Eu preciso muito, muito, muito mesmo da sua ajuda. E só você que está ouvindo os meus vídeos pode me ajudar. Só você, outra pessoa não pode me ajudar. Então eu conto com a tua ajuda. Se você acha que eu estou te ajudando no conhecimento, se você se sente ajudado, se você se sente beneficiado, eu peço a ti agora uma ajuda. Divulgue o meu trabalho, divulgue o nosso trabalho, divulgue este canal, faça a sua inscrição e recomende o meu canal para outros. Que Deus em Cristo nos guarde agora e para todo sempre. Amém.